Estamos fazer uma declaração dizendo que, por instrução do presidente Lula, mantive hoje uma ótima reunião aqui em Washington com o secretário de Estado, Marco Rubio, e em seguida com as equipes da Secretaria de Estado, com o representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. Essa reunião começou por um encontro bilateral a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e muito profunda, muito produtiva, seguida depois de uma reunião mais ampla em que estiveram presentes as equipes do representante comercial da Casa Branca, o USTR, James Greer, e as equipes do Departamento de Estado e também da Embaixada, a embaixadora Maria Luísa Viotti, que acompanhava junto com os colegas do Ministério. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no telefonema, recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. Fui, como mencionei, acompanhado nessa reunião pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, pelos embaixadores Maurício Lírio e Philip Goff, e por assessores do meu gabinete. Pelo lado americano, tivemos um problema, estamos com um problema no áudio e também no sinal vindo ali de Washington. O chanceler começou a reunião explicando um pouquinho quem participou desta reunião mais cedo e, segundo Mauro Vieira, prevaleceu a atitude construtiva nesta reunião com o representante do Estado americano, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, e que foi escolhido pelo presidente Donald Trump para tocar a negociação. Voltamos a Washington. Dotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Nós já estamos trabalhando na montagem de uma agenda de reuniões e manterei contatos diretos com o secretário Rubio nos próximos dias para monitorar o avanço e estabelecer prazos para novos encontros. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e um local que sejam convenientes para ambos os lados. Queria concluir dizendo que o encontro foi, como disse desde o início, muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e de posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição para trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. Muito obrigado. Mas não houve nenhum avanço concreto, né, ministro? Se na Malásia na próxima semana, ministro? Conversar sobre a data? Não sabemos, vai depender se coincidirem as datas, até pode ser, mas como eu disse, isso vai ser estudado e preparado, mas há um interesse de ambas as partes de que os presidentes se encontrem em breve. Então, Muito bem, a gente... criar um diálogo para a negociação. Ministro, vocês falam de Venezuela? Ganhou, então, a breve fala, não foi uma entrevista coletiva, efetivamente, foi uma breve fala do chanceler brasileiro lá na residência oficial da embaixadora brasileira em Washington. Disse o chanceler brasileiro que foi uma ótima reunião com Marco Rubio. A reunião começou por um encontro bilateral a sós e cerca de 15, 20 minutos, apenas com Vieira, do lado brasileiro, e Marco Rubio, do lado americano. Segundo o chanceler brasileiro, prevaleceu a atitude construtiva e a intenção da retomada das negociações entre os dois países. Disse Mauro Vieira que a reunião com Marco Rubio
foi um início auspicioso do processo de negociação com os Estados Unidos. Disse também o brasileiro: queremos abrir novos caminhos em negociação com os Estados Unidos e revogar medidas, exatamente como pediu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na videoconferência que teve com o presidente Donald Trump há alguns dias. Segundo o chanceler brasileiro, está mantido o objetivo, o plano de que Lula e Donald Trump se encontrem em breve pessoalmente. Houve troca de ideias clara e objetiva com Rubio para tratar de comércio, segundo o chanceler brasileiro. Foi nessa saída ali no corredorzinho ali na lateral desta sala, desta linda sala, onde o chanceler brasileiro esteve. Ele disse aos jornalistas que manteve uma ótima reunião com Marco Rubio e que, então, portanto, uma avaliação bastante positiva, dizendo que houve uma atitude construtiva neste encontro. Está mantido o plano de um encontro pessoal entre Donald Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O chanceler brasileiro disse que ainda não sabe se o encontro será na Malásia, mas pode ser, disse Mauro Vieira aos jornalistas ali na residência oficial da embaixadora brasileira em Washington. Então, o encontro teve um tom construtivo, considerado auspicioso esse início da conversa, segundo o chanceler brasileiro, e os dois presidentes mantêm o plano de se reunir. Ele não trouxe detalhes sobre os assuntos tratados, disse apenas que o Brasil, como parte interessada desta reunião, deseja a revogação de medidas, também tampouco explicitou quais são as medidas, me parece por óbvio que são as tarifas impostas aos produtos brasileiros, mas o tom bastante otimista, bastante positivo, um saldo positivo desta reunião, com elogios ali à maneira com que foi tratada esta primeira reunião entre os dois principais nomes das relações externas, né, das relações internacionais, tanto do governo brasileiro como do governo norte-americano. Citou que teve uma troca de ideias clara e objetiva e que está sendo montada uma agenda de reuniões com os Estados Unidos e que ele, Mauro Vieira, vai manter contato com Marco Rubio para continuar nestas tratativas e que, obviamente, tem de maneira confirmada, que o plano de que Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva tenham uma reunião presencial em breve, talvez na Malásia, na reunião de cúpula da ASEAN, que acontece nos próximos dias. O presidente Donald Trump deve estar lá e Lula foi convidado e poderia ir para a Malásia também para participar desta reunião. A gente ainda volta nesta edição do Fechamento de Mercado com mais detalhes desta fala. Não foi uma entrevista coletiva, desta fala do chanceler brasileiro Mauro Vieira após a reunião de mais de uma hora com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. A gente vai fazer